Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vim aqui falar mais uma vez, né? Espero que eu não tenha que vir falar mais outra vez aqui, que esse assunto que não é um assunto importante para a humanidade, nem para os brasileiros, nem para ninguém, né? Mas como tá, né? Como os canais de televisão, né? A Globo tá perdendo tempo, deixando de falar de coisa importante, né? Das crianças que estão dormindo na rua, que estão doentes, passando fome, morrendo de doença no Brasil, né? Na Amazônia, lá na beira do rio, sem ter o que comer. A Globo, os canal de TV, deixam de falar de coisas importantes da miséria que acontece no Brasil, das crianças morrendo de fome. Elas ficam gastando horas no Jornal Nacional, no Fantástico, falando dessa mulher que se negou a dar uma cadeira para uma criança pequena, entendeu? Ainda tem gente que quer defender essa mulher ainda, né? Eu tenho direito de dar minha opinião, as pessoas têm direito de dar sua opinião, sim, de dizer o que pensa. E, na minha opinião, ela está errada. Essa é a minha opinião, ela está errada, ela errou, ela foi desumana com uma criança, sim. Ela foi má com uma criança, sim, senhora. E não é só a minha opinião, não, tá? É de Antônia Fontinelli, é de todas as pessoas que estavam naquele avião, não concordaram com a atitude dessa moça. Todas as pessoas que estavam no avião estavam contra ela, não concordaram com a atitude dela. Ela não era, gente, a gente sabe, pela lei, ela não era obrigada, como ninguém é obrigado, né, a ver uma criança na rua, né, no relento, no sinal, com fome e não dar um pão para ela comer. Ninguém é obrigado, eu sei disso. Mas é humano. Se você é humano, se você se sente humano, você é obrigado sim a ver uma criança no sinal com fome lá, com sede, e parar e dar uma garrafa de água, um pão para ela comer, ou uma ajuda para ela, uma moeda, sei lá, uma ajuda, o que for. Entendeu? Então, obrigada as pessoas não é de ajudar quem precisa, dar a mão para quem tá caindo, mas é questão de humanidade, de ser humano. Então, eu vou falar aqui o que uma especialista em criança falou. Isso aqui é a palavra de uma especialista que falou, não foi minha. As pessoas, elas precisam aprender a conviver com crianças em público, e crianças choram. Criança chora, você não pode tapar a boca de uma criança, você não pode, a criança não vai entender. Se você mandar ela parar de chorar ou não chorar no avião, ela não vai entender, gente. A criança é inocente. Eu sei que tem que ser mais amado e respeitado e cuidado, é uma criança. Entendeu? Povo sem coração. Não tô falando com todo mundo, tô falando que as pessoas estão defendendo essa senhora, essa moça aqui. Os que estão defendendo ela, entendeu? É por causa de pessoas assim, que nem vocês que estão defendendo ela, que o Brasil tá do jeito que tá. É por isso que o Brasil tá do jeito que tá, que o mundo tá do jeito que tá, né? Se a gente não preservar as crianças, não proteger, não amar, não cuidar, entendeu? Esqueci até a palavra agora, né? Não amar as crianças, não estar do lado das crianças, a gente vai estar do lado de quem? Que o único ser puro nesse planeta Terra, que o único ser sincero e puro que tem é as crianças. Não é ninguém mais, é as crianças, são as verdadeiras pessoas puras aqui nesse planeta. Quando ela sorri pra você, ela tá sendo sincera 100%. Quando ela diz que te ama, ela tá sendo sincera 100%. Sabe? Ela não tá fingindo, ela não tem inveja, ela não tem maldade, a criança é pura, inocente. Então precisamos, sabe, cuidar das crianças e proteger e amá-las, né? Eu tô dizendo pra você amar uma criança que não é seu, mas pelo menos, né, seja bondosa com uma criança, com qualquer criança, entendeu? Esse recado é pra essa moça, tomara que ela veja esse vídeo. É pra essa moça aí que se negou, se irritou e se negou da cadeira pra uma criança. Não adianta vir quem quer que seja dizer que ela tá errada. Na minha opinião, ela está errada. Ela errou. Ela errou sim, na minha opinião. Tá, eu vou ler aqui a notícia, aqui as palavras de uma especialista em criança no Brasil. Em um voo, uma passageira é acusada de falta de empatia. Isso mesmo, ela não teve empatia com uma criança. Ela não deve ter empatia com criança nenhuma. Falta de empatia por uma passageira, por não trocar lugar com uma criança. 4 anos, gente. Estava chorando porque queria sentar do lado da avó, né? Então a avó estava sentada do lado dessa moça e todo mundo ofereceu para ela trocar. Ela não quis trocar. Por quê? De ruim que ela é. A cena cair nas redes sociais, exaustivamente. Respostas comentado, vira assunto na coluna, blá blá, teorias, né? Da criança sobre as má disciplina, blá blá. Criança é criança. Outra abordagem que defende a educação respeitar. A polêmica do momento é para a psicanalista. É uma psicanalista que vai falar agora. Então, a psicanalista Thaís Basile, sinal de desconhecimento sobre o que é disciplina positiva e educação violenta. Autora de livros, sobre infância, parentalidade,
com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, né? Basília acredita que a falta de referências sobre respeito à infância gera esse tipo de confusão, né? Veja bem, temos tão pouca experiência com o que respeitar uma criança, que logo encaixamos isso que aconteceu no avião dentro da educação respeitosa. Mas a estratégia escolhida para acalmar aquela criança foi permissa negligente. Permissa e negligente, a psicanalista está falando. O que foi ensinado ali é que é aceitável ser invasivo com o outro. Em sua opinião, porém, a atitude condenável de pressionar, expor, passar... Ele está falando aqui do que aconteceu com ela, né? Não deve ser culpado, defesa da educação, tá. Isso não dá o direito de a gente ser... Isso não dá o direito, né? Para a moça que negou o banco para a criança. Isso não dá o direito, né? De a gente ser violento com crianças como um todo. De dizer, olha, as crianças estão mesmo precisando de palmadas e gritos. Existe um meio termo. A busca por esse meio termo na criação filha Lorena foi o que motivou ir atrás de informação sobre educação, respeito. Quando virou a mãe de 11 anos atrás dela e surpreendeu com própria agressividade. Né? Tá falando, em suas pesquisas da psicanalista, percebeu que a criação tinha sido problemática e que essa desconta na filha, inconsciente, a raiva que ficou reprimida durante a infância, né? Olha só, né? Olha só o que tá dizendo, né? Que ela foi criada, ela foi judiada, né, durante a infância, uma certa pessoa, e ela desconta nas crianças a raiva dela. Basília, que trabalhava com marketing em uma multinacional, começou a postar reflexões nas redes sociais e poucos meses chegou a tantos seguidores, né? Decidiu mudar de carreira, obteve certificação positiva, tá? Com o tempo incorporou seu conteúdo coletividade, tá? Gente, resumindo, essa psicanalista, né, tá falando o que aconteceu. Olha o que ela vai responder agora aqui, ó. O BBC News perguntou para ela, o que você pensa sobre o vídeo que viralizou na paisagem de um voo sendo acusado de falta de empatia por não ter trocado de lugar com a criança que estava chorando? Acha que algum dos lados está certo? Ela respondeu, temos tão pouca experiência com o que é respeitar uma criança. Temos tão pouca experiência com o que é respeitar uma criança, porque, em geral, também não fomos respeitados. Não fomos respeitados. Que logo encaixamos isso, o que aconteceu no avião, dentro da educação respeitosa. Mas não é educar com respeito, não é ser permisso, não é dar o que a criança deseja e dar o que a criança necessita. Essa criança do avião precisava ser acalmada, né? Precisava chorar. E os adultos ao redor também precisam permitir que as crianças chorem. Precisam permitir que as crianças chorem. É para calar o choro dessa criança que a gente usa estratégia tanto autoritária quanto permissas. Dá logo o que ela quer. Um doce, um assento, um avião, ou uma palmada, um grito. As pessoas precisam aprender a conviver com crianças no espaço público. As crianças choram porque elas ainda não têm o cérebro totalmente desenvolvido. Porque os mesmos são menos reprimidas que gente porque não tem linguagem verbal. Ainda estão em desenvolvimento. Isso não quer dizer que a gente precisa ser agressivo nem negligente com uma criança. Então, eu não vou ler, que o texto aqui é muito grande, tá? É muita coisa dizendo aqui, eu nem vou ler tudo que o texto é grande. Então, essa psicanalista tá falando que, assim, a mãe não teve, assim, muita, né, na hora ali, né, da agonia dentro do avião, ela não teve muita inteligência para agir, né, para conseguir acalmar a criança. Às vezes não é só inteligência, às vezes a gente, como mãe, a gente não consegue acalmar o filho da gente. Às vezes o filho da gente tá tão eufórico, tá agitado, que é difícil pra gente acalmar uma criança, tá? Já aconteceu uma coisa parecida comigo uma vez no avião. Então, gente, só que ela falou que a gente precisa, né, deixar a criança chorar. Você não pode tapar a boca de uma criança dentro do avião. Você não pode proibir que uma criança chore dentro do avião.
Porque uma criança, já tá dizendo, ela não sabe o que tá fazendo, ela não sabe por que tá chorando. É uma criança inocente, que o cérebro ainda não foi desenvolvido, né? Se ela fosse adulta, ela não ia estar gritando dentro do avião, né? É uma criança, gente, uma criança. O cérebro não é igual ao do adulto, o cérebro não funciona ainda 100%. Tá em formação o cérebro dessa criança. Então, esse tipo de adultos, os adultos precisam entender. Se você não quer escutar o show de uma criança no avião, contrata um jatinho particular para levar para os lugares. Não pega avião de carreira, entendeu? Então, gente, assim, pode ser que a mãe tenha cometido algum erro, né? Podia ter tentado, sabe, mais, tentar acalmar essa criança mais de algum jeito, né? Talvez ela não, na hora ela não teve como, né? Eu não vou culpar ela por isso, né? Eu não vou culpar ela, que a gente é mãe, a gente tem filho, a gente sabe, criança, às vezes, você tem que ter muito jogo de cintura pra conseguir acalmar uma criança, eu sei, tá? Mas, gente, a minha opinião, que nem a psicanalista falou, né? Temos que ter, gente, empatia com criança. Se você não tem empatia com uma criança, você vai ter empatia com quem nesse mundo? Me responda essa pergunta. A pergunta final é essa. Se você não tem empatia, se você não gosta de criança, você não gosta de criança? Se você não gosta de criança, gente, você vai gostar de quem nesse mundo? Você não vai gostar dos teus filhos, nem do teu pai, nem da tua mãe, nem dos teus irmãos. Você não vai gostar de ninguém. Nem humano você não é, entendeu? Se você não gosta de uma criança, você não é um ser humano. Na minha opinião, você não é um ser humano. Se você não ama uma criança, você não gosta de criança. Você não é ser humano, na minha opinião. Essa é a minha opinião, né? Então, se você não tem empatia com uma criança, você vai ter empatia com quem nessa vida? Com quem você vai ter empatia? Com um idoso que tá passando no meio da rua, sabe? Que caiu no chão, você vai ter empatia de segurar a mão dele, ajudar ele a levantar do chão? Eu acho que a mesma pessoa que não tem empatia com uma criança, ela não vai dar água pro cristão que tá morrendo, ela não vai pegar a mão do idoso que caiu no meio da rua. Ela não vai fazer isso. Não vai, é a minha opinião, entendeu? Então, a minha opinião é essa. A minha opinião é que essa moça errou sim. Essa moça não teve empatia com criança. Ela não tem empatia com criança, né? E a minha opinião é que ela está errada. Que ela errou. O avião inteiro ficou contra ela. O avião inteiro. Agora vem uns aí querendo aparecer, defendendo essa moça. Sabe, uns canais de televisão que, em vez de procurar fazer coisa que tá acontecendo, mostrar o que tá acontecendo no Brasil, eles estão gastando horas dando palco para essa moça. Dando palco para ela. Não tô dizendo que ela cometeu nenhum crime, gente. Mas eu tô dizendo que ela errou, que ela foi errada, que ela não teve empatia com uma criança. Ela não teve empatia com uma criança. Porque não é falta de opção. Todo mundo ofereceu um banco para ela sentar do lado e ela não quis. Porque ela não teve empatia com a criança. Porque ela não teve empatia com a criança. Ela não tem empatia com criança. Então isso que é a minha opinião, entendeu? Minha opinião é essa, que ela não tem empatia com criança. Não teve com a criança e não tem. Só pensa nela própria, né? Essa é a minha opinião. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.